Sei. Muito bom dia, amigas e amigos internautas do nosso Outras Vozes. Estamos aqui mais uma vez na nossa sede e vamos conversar com o ativista social e político Flávio de Souza, aqui de Pelotas, e é um cara que já tem militância forte na cidade e ele aceitou prontamente a conversar conosco, né, Flávio? Obrigado pela presença. Obrigado, uma honra estar aqui no Outras Vozes, eu acompanho pelas redes sociais, é muito legal e eu acho que o nome diz tudo, Outras Vozes, né? Sim. Aquelas que a gente não consegue às vezes falar. Na grande mídia principalmente. De mídia principalmente. A mídia alternativa, eu acho que é o grande caminho, né, para que a gente possa entender tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, nas vidas dos nossos amigos, das nossas amigas, da nação brasileira. Certo. Conta pra gente, Flávio, como é que tu começaste a tua militância política, social, como é que foi, começou na infância ou já na adolescência, como é que tu te envolveste com a questão do ativismo, assim, social, principalmente? Na adolescência eu era muito tímido, né? Sim. Mas retornei a estudar, de repente ganho uma eleição do Grêmio Estudantil, de grandes lideranças do movimento estudantil na época. Sim. Me torno presidente do Grêmio Estudantil Monsenhor Queiroz. Que legal. 3 meses depois tem uma eleição para a União Pelotense de Estudantes, a turma toda empolgada. Disputamos a eleição, tinha mais de 15 mil estudantes votando, nós fomos vencedores. E demos um ar diferente para o movimento estudantil em Pelotas, conseguimos dar uma contribuição muito grande. Abrimos muitas portas para os estudantes. E a partir daí passamos a participar de vários conselhos municipais, colocar a União Pelotense Estudantes em papel de destaque. Tanto que chegamos à presidência do Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Sim. Criamos o Conselho Municipal da Comunidade Negra. Claro. Fui um dos fundadores. E só para situar o nosso internauta, em que período isso foi constituído? Entre 92 e 96, né? Um período político complicado nesse período. Participamos do impeachment do Collor, coordenamos, né? Naquele período os estudantes meio que se dividiam de quem era o pai do impeachment, né? Um movimento de esquerda, um movimento estudantil, meio que se dividia a juventude, eram muitas lideranças jovens. Mas o conjunto dos estudantes, diga-se de passagem, a União Brasileira de Estudantes, eu estava lá, fez o primeiro CONEG que apontou para o impeachment de Collor. Depois a UNE, depois os partidos políticos, né? Nós tivemos em 1991, um congresso de unificação da União Brasileira de Estudantes. E ali se apontou para o impeachment de Collor. Olha só, tem uma baita história. E daqui para frente, como é que foi a tua caminhada, assim, conta para nós? Eu, a partir da UPS e militando no movimento negro, eu participei de todas as entidades, instituições, na luta contra a intolerância religiosa. Hoje eu sou um conselheiro eleito, ainda não nomeado, porque nós estamos transferindo, acho que para a Semana da Umbanda, eu estarei num conselho que combate a intolerância religiosa. Eu acho que isso faz bem a gente ter opiniões e formar opiniões, desde que seja em prol da sociedade, da comunidade. Os conselhos municipais são uma grande ferramenta, na minha opinião, para a população. De participação popular, participação popular efetiva. As entidades, as associações. Eu, além de fundador do Conselho Municipal do Negro, eu presidi ele 7, 8 anos depois. E o trabalho que a gente desenvolveu em Pelotas me levou à condição de disputar no voto a eleição do Conselho Estadual da Comunidade Negra. Eu venci uma primeira etapa aqui na região, fiquei 3 meses em Porto Alegre para aguardar a publicação em diário oficial para a eleição, e nesta data eu ganhei a eleição com 70% dos votos. E quais membros e quais colegas desse período de Conselho da Comunidade Negra, tanto em Pelotas quanto no estado, mas especialmente Pelotas, que tu poderia destacar que até hoje são ativistas assim fortemente como tu, que tu poderia ressaltar e falar para o público saber mais, porque são pessoas importantes dentro da militância. Pelotas, eu não teria dúvida de lembrar Milton Lara, né, ativista dos anos 70, anos 80, e ainda é ativista. Ederaldo Malé Braga, trabalhador da Rádio Pelotense por anos. E fora, aqui eu gostaria de lembrar a Ivonete Carvalho, que eu sucedi,
na presidência do conselho, uma inspetora de polícia, afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Maravilha. E após a minha gestão, vou lembrar o Antônio, que me substituiu, Sim. também, membro da Unegro, né? O Antônio, que é da cidade de Eldorado, que também presidiu. Acho que são 3 nomes que representam vários setores e épocas do movimento negro, né? Que era também uma das forças de resistência, né? Da periferia, da população e que não tinha vozes. Com certeza. E conta pra gente um pouco da experiência de ter se candidatado a prefeito na última eleição de 2016. Então, eu já havia concorrido a vereador e eu via, mas não é vereador, como é que vai ser prefeito, né? E aí a gente olha a história, as pessoas que não ganharam eleição para vereador foram eleitas prefeito da cidade, inclusive de Pelotas. Quando lançamos a nossa candidatura, eu estava em um partido muito pequeno e todo mundo desacreditado. Sim. A gente via aí partidos disputando a eleição com 14, 15 partidos, grandes coligações, e a gente resolveu ser uma alternativa, com muito risco de perder a eleição. Sim, sim. Mas fomos com nominata própria, sem coligar com ninguém, com candidatura própria. Minha candidata a vice-prefeita foi Yara Marli, representando as mulheres, fomos para a disputa. Mas eu confesso que se eu soubesse que seria uma eleição tão recheada de corrupção eleitoral, talvez eu não tivesse disputado essa eleição. Porque tu levar um grupo de 24 candidatos a vereadores para participar de um processo onde ele vai ser de forma ilegal, sacaneado, e foi o que aconteceu nesse processo eleitoral, nós tivemos candidatos que tiveram anulados os seus votos porque alguém entendia que eles não estavam filiados. E nós filiávamos todo mundo, com foto, com vídeo e registro nas redes sociais. E a súmula 19 dizia isso. O partido é responsável e comprova a filiação. Claro. Ao contrário de outros partidos, a gente viu muitas irregularidades. Eu vou falar aqui em primeira mão para outras vozes, até para justificar esse nome. Eu vou dar um exemplo, não é nada pessoal, mas é um nome bem conhecido da população. O ex-vereador Cururu. Sim, o ex-vereador Cururu lançou uma chapa com prefeito, vice-vereadores, presidindo o partido PMN. Bom, o que acontece? Para ser presidente de um partido, não pode ter processo, sim, não pode responder processo, tem que estar nitidamente com seus direitos políticos garantidos, que era o meu caso. Sim. Presidente do PTB, presidente de um partido, o qual eu chamei convenções, assinei atas, documentos. O Cururu, que não tem nada contra, eu registro isso como um fato histórico, sim, e para a futura segurança jurídica das próximas eleições. O senhor Cururu cumpria a pena de cassação de direito político até 31 de dezembro de 2016. Eu acompanhei o processo, mas tinha lá um candidato, negro também, e não cabia a mim desconsiderar o candidato, cabia ao Ministério Público Eleitoral e ao juiz eleitoral em pelo menos explicar essa situação. Como alguém presidindo um partido não poderia estar, porque está com os direitos políticos cassados, por falta de decoro parlamentar, mas direito político cassado, como pode essa pessoa ser presidente de um partido, escolher o candidato a prefeito, indicar a própria filha para ser a vice-prefeita, ser candidato a vereador com direito político cassado? Não tem como dizer que ele não interferiu no processo eleitoral. Sim, sim. Ele interferiu no processo eleitoral. Tanto é que o juiz eleitoral cassou a candidatura dele de vereador, mas não impugnou a convenção partidária, não impugnou todos os atos do presidente. Então este é o primeiro ato de irregularidade. E hoje não é o Flávio de Souza que está falando que participou de um processo eleitoral, é a própria Justiça Eleitoral. E por isso eu não tenho respeito a essa administração. Eu não tenho como respeitar uma administração cuja prefeita, o vice-prefeito, o ex-prefeito são condenados em segunda instância, em tribunal, por colegiado, por uso de poder econômico.
não há o que respeitar. Com certeza. E os 12 partidos Sim. que participam dessa coligação. E aí fica a minha pergunta, né, deputado Catarina, eu não sei se ele é o presidente municipal do PSB, mas o PSB também recebe essa condenação. O PMDB também, hoje PMB, mudou de nome, também recebe essa condenação. O PTB, que está na coligação, também recebe. O PRB também recebe. A diferença é que essa multa é de R$ 10.300. Mas em outros estados, Maranhão, em outras cidades, é cassação do direito, é cassação do mandato. O uso de poder econômico, Fábio, é muito grave. Qualquer cidadão, você, Denise que nos acompanha, qualquer um pode ser candidato a prefeito da sua cidade. O que não pode é alguém passar de patrola com dinheiro público, poder econômico. Sim. Isso é criminoso. E isso aconteceu em Pelotas. E está sendo dito pela justiça, né? A justiça condenou essas pessoas dessa multa. Certo. Vão recorrer, mas a cidade sabe disso. Tem vereadores que estão extremamente complicados, porque houve crimes eleitorais. E aí a grande mídia não tem dito uma coisa: se há crime, contra quem é esse crime? É só contra a população que tem o seu voto rasgado? Ou é contra também quem disputou o processo eleitoral? Porque há uma disputa, não é? Não existe o processo eleitoral e o povo. O povo votou entre dois grupos. Um está condenado aí por crimes eleitorais, abuso de poder econômico. Bom, e esse outro grupo que perdeu? Quem é? Quando que a imprensa vai divulgar de fato o que aconteceu no processo eleitoral? Com certeza, e coisa que ela não faz, infelizmente. E que tem consequências depois das eleições no dia a dia, né, da cidade. Certo, Flávio. E falando dessa questão da resistência aí ao governo Paulo, vamos falar um pouco dos projetos assim neoliberais conservadores que a prefeita quer implantar em Pelotas, no caso, tais como Pacto pela Paz, que já está em atividade, e o Código de Convivência, que é atrelado ao pacto, que pode ser votado ou não, mas está aí em stand-by, vamos dizer assim. E também as polêmicas parcerias público-privadas aí. Como é que tu tens assim, feito esse enfrentamento, esse contraponto a esses projetos, só para o público saber um pouco mais e que vão, digamos assim, impactar negativamente, e a equipe de Outras Vozes tem debatido esses assuntos de forma recorrente, até para a população ficar mais informada, né? Então, por isso foi muito importante a nossa participação nos debates. Nos debates eleitorais, onde eu participei de todos, e a prefeita Paula, de quase todos, a prefeita Paula Mascarenhas também participou, não trazia no topo das suas propostas, dos seus projetos, essa implementação do Pacto da Paz, do Código de Convivência, e tampouco a forma clara com que ela quer privatizar o que é público e o que é nosso. Sim. Somos contra, participamos de todas as audiências públicas possíveis, colhemos assinaturas, até porque a população precisa ter mais informação e uma interpretação correta. Privatizar não significa que vai se ter um serviço público de qualidade, porque não será mais público, esse será um serviço privado. Sim. Por si só, isso muda as consequências. Você que mora na periferia, no bairro, não vai ter um atendimento, seja da CE, do SANEP, eu estou falando em termos de privatização geral, porque claro, a CE se encaminha para isso. Para você ter esse tipo de atendimento, você vai ter um custo muito alto, o que vai inviabilizar bairros onde o poder econômico é menor. Né? A privatização vem para beneficiar um outro segmento da sociedade, que é o segmento que esse governo, Paula Mascarenhas, tem compromisso. E nós denunciávamos isso já no período eleitoral, porque ela era, na verdade, uma continuidade de um governo anterior, chamado Eduardo Leite, que era o prefeito, e que já aumentava, por conta das suas práticas, já aumentava um abismo social enorme em Pelotas. Nós dizíamos na época que nós estávamos num barril de pólvora, a periferia era um barril de pólvora, para explodir a qualquer momento, porque as políticas que estavam sendo aplicadas no governo anterior eram terríveis, já apontava para a privatização, principalmente a privatização do SANEP, da água pública, da água que é de todos nós. Certo.
Não, e o que a gente observa, Flávio, e também os internautas que acompanham o nosso Outras Vozes, é que são políticas assim, sem discussão com a população, e o que é pior, vão impactar de forma negativa ao povo, e inclusive o Código de Convivência ele tem vários artigos que são assim, trazem à tona aquela repressão maior do que a polícia já faz, e justamente uma polícia que deveria ser comunitária, que é a Guarda Municipal, e foi armada de forma absurda, e que a população, infelizmente a população preta, mais pobre, né, que geralmente é o alvo, e de repressões ainda maiores, e que a gente sempre critica, que é o Pacto pela Paz da burguesia, porque não é pela paz em si como deveria ser. Eu cheguei a pedir numa audiência pública na Câmara que a gente começasse a discutir um pacto pela vida. Pois é. Mas às vezes a prefeita copia, às vezes não. Quando nós éramos candidatos, a gente propôs uma Pelotas mais humana. Sim. Em seguida ela lançou uma Pelotas mais humana e mais segura. E digo isso com propriedade porque tem registro nos jornais, tem registro na própria TV católica, das entrevistas que nós demos. Sim, a TV Nossa defesa vinha em cima de uma cidade mais humana. E de uma cidade como Pelotas, que é polo. Pelotas é a cidade que pode ser responsável pelo desenvolvimento da metade sul. Sim. Porque ela reflete, não é? Então tinha que se combater aquele abismo que estava acontecendo de desemprego, de agressões. Era no governo anterior que os senegaleses passaram a serem agredidos. Sim. Mas se fosse suecos ou franceses, não. Né? Nós chegamos aqui em Pelotas, tínhamos 56 senegaleses, nós temos 10. E saíram daqui por conta das agressões, das pressões e principalmente da falta de interesse do governo de dialogar e de criar alternativas. Pelotas é, quer queira, quer não, uma cidade de polo para turismo. Seja o turismo ecológico, poderia ser utilizado perfeitamente da colônia Z3, a nossa colônia, aos nossos quilombos, que até eu trazer verba para cá não sabiam quase que existia. Eu trouxe verba para os quilombos de Pelotas, pesquisamos, comprovamos que eles eram quilombolas. Essa falta de política pública faz com que Pelotas cada vez desempregue mais. E o Código de Convivência, ele vem complementar isso. Porque ele, primeiro, ele restringe, ele desobedece às leis maiores, que é o teu direito de ir e vir. Sim, sim. O teu direito comercial. Ele estabelece uma regra absurda, que é multar cachorros quando latem, multar o proprietário. É mais absurda e até motivo de piada também. E tem que ser, né? Exato. E eu lembro da administração pública fazendo essa defesa. Estão tratando nossos projetos como piada. Não, desculpa, é uma piada. É de quem vive em um outro planeta. Tu achar que o cachorro da periferia que late, o proprietário vai ser multado, primeiro é impossível. Então é uma mentira. E essa mentira custa dinheiro, porque esses projetos estão todos sendo bancados na imprensa, com dinheiro público. Esses projetos estão na RBS TV, nos canais de televisão. Olha, se fosse tão bom assim, não precisava fazer publicidade. E até agora pela manhã eu estava ouvindo uma das rádios da cidade, que eu não vou citar por questões éticas, mas assim, estava veiculando a nova propaganda do Pacto pela Paz, dando uma impressão que o negócio é maravilhoso, que é uma coisa absurda, que sabemos bem que não é bem assim. A população de Pelotas, na verdade, nesse momento é uma cobaia. Sim. A prefeita está indo neste final de semana para os Estados Unidos, a convite da Comunitas, para falar sobre Pacto da Paz, sobre Código de Convivência, que nem sequer está aprovado, porque os vereadores da base não tiveram coragem de votar antes do período eleitoral, então, de forma sacana, chutam para depois do processo eleitoral. Agora, Código de Convivência, um Pacto da Paz, que faz com que a população fique horas na parada de ônibus, aguardando um ônibus para ser assaltado, isso não é Pacto da Paz. Esse pacto tem outro nome. E isso é uma vergonha. Numa cidade tão conservadora, não percebe o que está acontecendo em Pelotas? Ou será porque são nomes tão importantes da cidade que passam? Não, porque tem uma coisa aqui em Pelotas, né? Eu sou negão, sou da vila. Às vezes dizem, só critico o governo. Não, não critico, eu denuncio. Tem muita diferença entre denunciar e criticar. Agora, se eu fosse de olhos azuis, loirinho, bonitinho,
Ah, esse cara está fazendo cidadania. Esse cara né, é um cidadão aí, não. É isso. Então Pelotas é que tem que mudar. O povo, o cidadão é que tem que mudar. Eu passei por um processo eleitoral e eu enfrentei muito racismo. No debate do Teatro Guarani, teve um grupo, o mesmo grupo do partido que participou do debate, né? Me chamaram de macaco, eu estava lá em cima, fechou uma pauleira. Ainda acontece. Tem um registro no Jornal Diário Popular. E eu fui retirado da eleição no domingo, e eu quero te passar aqui, ó, na sessão do dia 25 de outubro, passando em primeira mão, publicamente, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Bracini Gonzalez, o processo em 13.902, reconhece que eu havia prestado contas na campanha de deputado estadual, o qual me acusaram. Sim. Me acusaram e eu me defendi, apresentei documentação. Isso se chama recurso. Eu fui julgado no dia 25 de outubro. Meu recurso nunca caiu, mas os meus votos foram zerados. Eu pergunto, numa cidade de 206 anos, eu fui o primeiro negro a ter coragem de botar a cara para concorrer. Numa cidade onde todo mundo dizia que negro não votava em negro. E eu não acredito nisso. Negro vota em negro sim. Tanto que elegemos vários vereadores, temos elegido. Agora são muitos negros concorrendo na hora do pega para capar. Então isso ajuda nessa tese. Mas a verdade é que nós tivemos uma eleição muito preconceito racial. Também tivemos uma eleição com fraudes eleitorais, conforme a própria Justiça está dizendo. O Ministério Público apontou para isso, né? O Ministério Público Estadual, o Procurador do Estado, inclusive pediu o afastamento de muitas pessoas com a urgência, porque não sabe o tamanho do buraco que pode ficar. Claro. E falando de eleições agora de 2018 para presidência, governadores, deputados estaduais e federais e tal, é uma eleição complicada, até porque nós vivemos há 2 anos, né, Flávio, um período de um golpe parlamentar, jurídico e midiático, né, que derrubou a presidenta Dilma. Não só por ter derrubado uma presidenta democraticamente eleita, mas todo o processo a gente via, até na época de 2013 ali, dos movimentos, alguns legítimos, outros não, mas ao mesmo tempo que a gente viu um movimento conservador que trazia à tona para derrubar uma presidenta e justamente levar golpistas que se beneficiaram e acabaram cada vez mais, a cada ano que a gente vê, e a cada minuto no caso, temos esse retrocesso, perda de direitos, perda de programas sociais, a parte da educação que está sendo cada vez mais sucateada. Como é que tu avalia esses 2 anos de golpe e agora, digamos, essa pequena esperança que pode se ter na eleição desse ano de 2018? Me preocupa muito porque todos esses fatos fazem com que alguns segmentos, algumas ferramentas de rede venham para a mídia pedir para que as pessoas não votem. Sim. Vote nulo, vote branco. E isso é terrível para a democracia, né? Eu acho que a população está muito atenta, está acompanhando sim, mas houve uma mistura de vários fatos que confunde a população, e a grande mídia tem uma força enorme. Sim. Né? Ela consegue mudar ideias. Nós temos num país que o Congresso Federal falhou, mas por consequência as Assembleias Legislativas falharam. Sim. E as câmaras de vereadores estão falhando muito. E isso faz com que a população se retraia. A minha preocupação, sem querer fugir do tema, sim, a metade sul, por exemplo. Imagina a metade sul votando nulo e branco. Nós já não temos quase eleitores. Sim, sim. Não temos viaturas, não temos ambulâncias. O norte do estado tem 6 milhões de eleitores. Nós temos 700 mil eleitores. Nós compramos a ideia de um rapaz que entra na internet, que mora em Balneário Camboriú, e diz: vamos botar todo mundo nulo. Mas quem é esse cara? Onde ele mora? Ele mora num estado, numa praia, com qualidade de vida. É a nossa realidade aqui na metade sul? Não, não é. É diferente. Mas essa história toda que a gente está vivendo, e a gente está vivendo esse momento de golpe, de ações que a gente pôde perceber. Eu acompanhei as votações no Congresso, e os deputados que votaram pela cassação da presidenta Dilma são os mesmos que estão presos hoje. Eu acho que por si só isso diz tudo. São os que estão presos, que estão sendo encontrados aí com malas de dinheiro. E não está claro isso para a população. Mas eu acho que o processo eleitoral
será uma oportunidade. Sei que a própria presidente Dilma será candidata em Minas Gerais ao Senado. Isso. Não é? Acho que ela vai ter uma grande oportunidade que talvez não tenha tido no período do processo de impeachment. Embora, neste momento, tenha sido percorrido todas as instâncias. Isso aconteceu. Mas quem votava? Quem estava votando? Com certeza. E temos são presos, né? E temos um representante como o Lula, que foi preso de forma totalmente arbitrária e justamente de uma cúpula que está totalmente vinculada à questão dos golpistas, porque o Lula, embora esteja preso, mas ele teria todo o direito de ser candidato se esse processo de prisão não fosse feito da maneira que foi articulada. E como é que tu vê essa prisão, digamos, injusta do Lula? Como é que tu vê esse processo também? Porque ele é um dos grandes líderes aí do país, né? Historicamente foi, ainda é, né? Historicamente é. Agora, o que eu gosto é que com o andar da carruagem a gente vai percebendo muitas coisas. O Supremo Tribunal tem insistido em gerar processos e arquivar processos dos próprios oponentes do presidente. Sim. Eu aqui não quero fazer defesa nem do Lula, nem do Aécio, nem do PT, nem do PSDB. Sim. Mas é muito claro que se percebe. É impossível o Aécio, com todas as instâncias jurídicas, não ter condenação e ter processos arquivados. Sim. Logo, até a pessoa que é leiga vai perceber um tratamento diferenciado da justiça. Sim. E rápido demais para um e para outro. Demais. Muito rápido. Então eu acho que a população está enxergando, está percebendo isso. É um debate muito complicado, porque a gente não tem acesso ao processo, a muitas coisas, né? Aliás, muitas coisas dos processos não se tem acesso. A própria defesa do Lula reclama de não ter acesso em várias partes das acusações que recebeu até chegar às audiências. Sim. Não vejo os acusados do PSDB terem a mesma dificuldade. Eu vejo uma enxurrada de arquivamento de processo. Eu acho que a verdade um dia tem que ser mostrada. Eu acho que é isso que a população quer. É isso que a comunidade quer. Com certeza. Indiferente de quem votou, de quem vai votar. Nós temos um momento crucial para a democracia do país. Em alguns casos, vejo algumas pessoas pedindo intervenções, ditadura, e não é bem assim. Né? Não. As coisas não funcionam desta forma. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Então é muito complicado. Conversando e dialogando com as pessoas, eu fico me perguntando às vezes, o Lula chegou até Bagé. Por que não atravessou a fronteira? Será que alguém disse para ele, não, você fica no Brasil porque vai dar tudo certo? Eu fico me perguntando, a assessoria jurídica do Lula realmente fez a coisa certa? Teve a estratégia correta na defesa dele? Eu não tive, meus votos foram zerados, aqui até agora ninguém me diz nada. Nem notificado eu fui quando venci o processo. Imagina um processo nesse patamar, né? Sim. Eu acho que também aconteceram erros, eu estou aqui falando sem paixões. Sim, é uma questão jurídica. Eu não entendo como o Lula pôde ser beneficiado, vamos dizer assim, pulou a fila. Foi julgado antes de todo mundo, num processo que tinha mais de 2.000 pessoas na frente. E isso deixa a condição de qualquer cidadão suspeitar do processo, não é? Essa pressa diferenciada para outros grupos políticos, né? E a gente tem visto aí no Brasil, e eu tenho percebido isso, uma tucanagem na justiça. Porque é impressionante como o PSDB ganha ações na justiça. Sim. Como consegue habeas corpus, como consegue se antecipar decisões que vai levar à prisão de algum tucano. Nós temos um tucano preso hoje, que é o Azevedo, que foi governador de Minas Gerais. Mas o processo de Azevedo começa em 2004, 2005. Ele só foi preso agora. Sim. Né? E aí eu faço uma comparação, sem inocentar ninguém, o governador do Rio de Janeiro, tratamento do governador do Rio de Janeiro,
o governador Azevedo. O governador do Rio de Janeiro, presídio. O governador Tucano, numa base do Corpo de Bombeiros. Pois é. Aí, e são ambos criminosos, eu não estou nem aqui discutindo quem roubou mais, quem roubou menos. Porque, voltando a Pelotas, eu costumo dizer isso, a prefeita Paula está condenada ao valor de R$ 10.300 por uso do poder econômico. E eu fico me perguntando, qual é a diferença que faz? Se é R$ 10.000, se é 100 mil ou se é R$ 10. Está condenada. Então ela é uma prefeita que está condenada, até que ela recorra, e recorreu, e pode o tribunal lá em cima alterar a pena, não é? Certo. Entender que essa pena ela é equivocada, se tu considerar que pelo Brasil inteiro, diversos prefeitos foram afastados por uso de poder econômico. Sim. O último na cidade de Maranhão, no estado de Maranhão. Então a lei, a justiça, ela tá... Nós precisamos mudar o Código Brasileiro. Com certeza. É preciso ter um Congresso que tenha coragem, porque não está nada claro. Tudo que é hoje, amanhã não é. Eu acredito que não é tão difícil, como dizem, do Lula se tornar candidato a presidente e ser solto. Sim. Porque furos no processo existem. Tá. Até um leigo pode perceber isso. Com certeza, Flávio. E mais uma vez a gente agradece a tua presença aqui, por esclarecer um pouco essas questões, para a gente abrir a mente, até porque o debate faz parte, e por contar um pouco da tua trajetória dentro do ativismo político e social em Pelotas, e conta sempre com a equipe do Outras Vozes para a gente continuar debatendo essas questões que são tão importantes e de relevância para o povo pelotense e para o povo brasileiro de maneira geral. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço e dou parabéns, porque nessa mídia é muito difícil, né, a gente ter espaço para poder falar. Eu tive muito espaço quando fui candidato a prefeito. Depois que acabou as eleições, as rádios e parte da imprensa tornou a se fechar de novo, né? E aí mantém aí essa corte, né, que eu costumo chamar a alta corte de Pelotas, que tem acesso a tudo, sim. Mas pago tanto impostos quanto eu. Aliás, eu acho que esse é um grande problema de cidades, né? A sonegação de impostos. E quem sonega, pode ter certeza, não é o pobre. É o mais rico. É o mais rico. Com certeza. E depois dessa provocação fantástica, que é um outro debate que a gente pode fazer sobre essa questão, com o Flávio de Souza aqui, nosso entrevistado de hoje, encerramos por aqui essa entrevista. Então, pessoal, continue acompanhando as nossas entrevistas, coberturas e também muitos outros destaques aqui na cidade. E não percam hoje a festividade dos 17 anos da nossa grande parceira Radicom, lá no Espaço Ânima, às 7 da noite. Estaremos lá para prestigiar junto com os nossos radiocompanheiros. Forte abraço e muita atividade no final de semana também serão destacados por nós. Forte abraço, até mais.